Você aí que já sabe qual processador que você quer pegar, mas não sabe qual das placas-mães escolher por causa da quantidade absurda de escolhas que você tem, eu vim te trazer um top 5 bem legal para você escolher. E aí, meus queridos, Robertinho no canal da Terabyte, e hoje eu vou trazer para vocês um vídeo que a gente não faz tempo. O que é o vídeo? É um vídeo de top 5 placas-mães, e nesse caso, no vídeo de hoje, vai ser específico para placas-mães AMD AM4, beleza? Quais são os top 5 placas-mães que você consegue para o processador, né, AMD AM4? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá. Para qualquer processador que você vai pegar AMD AM4 atualmente, eu vou recomendar o chipset B550. Mas por que eu vou fazer isso, cara? Você consegue uma placa-mãe mais barata se você for num chipset, por exemplo, um A520, uma B450? Sim. Mas por que eu tô indo só de B550? Então já te avisei, tem só B550 no top 5, mas tem ali uma outra placa B450 A520 como bônus, né? Como placas memoráveis para eu contar para vocês. Por quê? Porque as B550 vão segurar qualquer processador que vocês colocar elas. O chipset B550, no caso, é feito para ser compatível com todos os processadores AMD AM4 atuais, beleza? Então, desde um Ryzen 3 4100 até um Ryzen 7 5800X 3D, que é o melhor processador AMD AM4 para jogos atualmente, beleza? Então, essa é a principal razão que vai ter só B550, tá? Você pode pegar uma A520, uma B450? Sim, mas se você for pegar um processador mais de boa, vale mais a pena você pegar a B550 mais barata, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, porque depois você consegue dar um up de processador sem precisar trocar a placa-mãe também, beleza? Então bora lá. Em quinto lugar, a gente tem o modelo mais barato que eu vou passar para vocês hoje, que é essa B550MH da Biostar. Ela é uma B550, mas ela é bem simples, o modelo mais de entrada que a gente tem. E eu posso falar com certeza que ela é uma boa escolha, caso você queira montar um PC baratinho. Por quê? Porque ela é a mais vendida placa-mãe no site da Terabyte, beleza? Como vocês conseguem ver, ela é uma placa-mãe, sim, de entrada. Ela tem apenas 2 slots de memória, o VRM dela não é tanta coisa assim, mas você não tem que se preocupar, porque você tá pegando uma dessa daqui, você não vai tacar um 5700X 3D nela, né? Vai funcionar, mas ele vai forçar se você colocar um 5700X 3D e forçar ele. Por isso que eu não recomendo um processador tão top para uma placa-mãe tão de entrada. Não quer dizer que é uma placa-mãe ruim, é uma placa-mãe mais de entrada. E daí um I/O que, mesmo sendo uma placa-mãe mais de entrada, é um pouquinho completo, sim. Temos um HDMI, um VGA, 4 portas USB 3.0, mais 2 portas USB 2.0, 1 gigabit de internet ali de boa. É uma placa-mãe mais de entrada, é uma placa-mãe que você consegue montar se o seu orçamento tiver um pouco mais limitado, beleza? E em quarto lugar, a gente já tem um pulinho aqui no preço, mas essas daqui basicamente são duas. São a Maxon B550M MS Terminator. Por que eu digo que são duas? A gente pegou aqui, abriu o modelinho 2.5 gigabit. Você também tem modelinho que não é isso, que ela é só 1 gigabit, que fica um pouquinho mais barata, mas eu vou mostrar para vocês esse daqui. Por quê? Porque fora isso, do 2.5 gigabit para 1 gigabit, elas são iguais, beleza? É uma placa-mãe um pouquinho melhor do que a última que a gente viu. Continua tendo 2 slots de memória, ela tem um SSD M2 aqui que nem a outra tinha, mas essa daqui já tem um VRM um pouquinho melhor, com um dissipador de calor que acaba sendo importante também. E ela ainda continua tendo um bom I/O, beleza? Um I/O, até agora que eu parei para olhar, bem parecido com o que a gente viu no outro. Mas continua sendo uma placa que você sim consegue colocar processadores ali sem se preocupar. Ó, compatíveis com Ryzen de terceira geração. Ele tá escrito aqui terceira geração na caixa, mas pode ter certeza que qualquer Ryzen 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 irão funcionar nessa placa-mãe, beleza? E ele já vem atualizado para os processadores de última geração. Então um 5700X 3D era algo que eu colocaria aqui sem problema, 5800X 3D também, porque eu não teria medo disso, ainda mais que ele tem um dissipador de calor junto ao VRM. E aquilo, putz, só tem 2 slots de memória. Cara, a maioria das vezes a galera não vai estar usando mais de 2 slots de memória. É muita pouca gente que vai usar. E é aquilo, você não perde o up que você poderia dar. Você não perde a compatibilidade de um up para mais memória. Isso daí só vai ser um pouquinho mais diferente, que é, ao invés de você colocar mais 2 pentes de memória, você vai tirar aqueles 2 pentes de memória e colocar outros 2 com maior
capacidade, beleza? E em terceiro lugar a gente tem a B550M Plus Asus TUF. Sim, ela é já um modelo um pouco mais caro. Não se preocupe que a gente vai ter um modelo mais barato que esse em segundo lugar. Mas olha o que a gente tem aqui. A gente tem uma placa com 4 slots de memória, se isso é algo que te incomoda, 2 slots M2 e um deles com dissipador de calor, dissipador no VRM, tanto na esquerda quanto em cima, um VRM completo também, e é uma placa de qualidade Asus que vocês já conhecem. E mesmo assim, ela é uma ótima placa, com um I/O bem completo, como vocês conseguem ver, né? 4 USBs 3.2, 2 USBs 3.1, mais um USB aqui e outro USB-C aqui, fora que ela tem BIOS Flashback aqui também, fora que ela também tem um HDMI e um DisplayPort ao invés de ter VGA, beleza? É uma placa-mãe muito boa e essa daqui eu posso dizer com certeza, você vai pagar qualquer processador, fazer qualquer overclock nele e ela vai aguentar, porque ela é sim uma boa placa-mãe. E em segundo lugar a gente tem essa ASRock Superframe B550M Legendary Series. Mas por que essa daqui ficou em segundo e a da Asus ficou em terceiro? Basicamente porque o dissipador de calor do M2 é junto com o M2, com o chipset, e ela é mais bonita, na minha opinião. E 2, ela tem aqui um M2 aqui embaixo e ela tem outro M2 aqui também, deixa um pouquinho mais separado, não fica ali tudo junto à placa de vídeo, né? Então a gente tem um espaço um pouquinho melhor. Fora isso, é a qualidade dela, ó, essa daqui tem ali um I/O bem parecido do que a gente viu na Asus TUF, e é aquilo, tem o botãozinho aqui flashback, né? Tem HDMI, DisplayPort, continua sendo uma placa bem completa. E ela tem 2.5 GB, que acaba sendo bem importante caso você já tenha uma internet gigabit e você está prestes a passar disso, que não é aquela coisa. Há uns 5 anos atrás, uma internet de 1 GB era exagero para muita gente. Agora tem muita gente que já tem internet gigabit e tem muita gente que já está passando disso. Então, caso você vai fazer um futuro upgrade, essa daqui vai conseguir segurar tudo. E aqui, só para mostrar também para vocês, basicamente a irmã da B550M Legendary Series da ASRock Superframe, também temos a B450 Legendary Series da ASRock Superframe. Esse daqui é um modelinho mais de boa, né? Como eu falei, é o chipset B450, então você não vai ter acesso ao PCI Gen 4, né? Você só vai ter acesso ao PCI Gen 3, que pode ser um problema caso você vai colocar uma 4060 ou uma 7600, basicamente placas de última geração. Mas continua sendo uma placa de vídeo, uma placa-mãe bem completa, com um ótimo I/O, um ótimo estilo e um precinho bem legal. E em primeiro lugar, eu tenho que colocar a placa-mãe mais completa que a gente tem no site da B550, que é essa ASRock B550 Steel Legend ATX, não é uma B550M, né? É o modelo completo. Como vocês conseguem ver, primeiro, é uma placa muito bonita, segundo, é uma placa gigantesca e é uma placa que vai ter absolutamente tudo que você queira. Um monte de conectores PWM, conector CPU 8-pin mais 4-pin, caso você tenha um processador um pouco mais forte, né? Um dissipador de calor grande em todos os VRMs, no chipset, no M2 Armor embaixo, no M2 em cima. Tem um M2 extra aqui para você colocar Wi-Fi, ela tem 2 PCI X16 mais 2 PCI X4 e ela é uma placa extremamente completa. Uma coisa que a gente não vê mais direito e essa placa oferece é aqui o display de 7 segmentos, né, para você ver códigos de erro. Caso o seu PC estiver ligando e ele não tá ligando, ele não tá aparecendo nada, vai aparecer o códigozinho de erro ali que você consegue facilmente resolver o que tá acontecendo. Fora que é algo que é super bom para você manter um controle. E que eu me lembre, eu não tenho certeza, quando o seu PC está ligado normalmente, esse displayzinho aqui vai ficar mostrando a temperatura do seu processador, que é um diferencial bem grande, algo que a gente vê e acha super legal de ver. Fora que ela é uma placa super bonita, muito bem feita, com um I/O bem da hora também, como eu já mostrei nas outras, né? Então a gente consegue ver aí a diferença que é uma B550 baratinha e uma B550 mais high-end, beleza? E é aquilo, putz, cara, mas eu quero pegar o top do top do top do MDM4. Por que eu não vou numa X570? Por algumas razões. Primeiro, ela é bem mais escassa atualmente para você achar, e segundo, ela vai ser mais cara e vai trazer basicamente a mesma coisa que uma B550 de qualidade, uma B550 mais high-end, como essa B550 Steel Legend iria entregar. Então, ela continua sendo uma ótima opção, beleza? Se você curtiu esse vídeo e achou que tem alguma coisa fora do lugar, eu quero que você comente aí embaixo,
Obviamente, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai postar aqui para vocês, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.